Graça e paz, meus irmãos, como é que os irmãos estão? Que Deus abençoe maravilhosamente a vida de vocês. Nós estamos hoje com mais um culto online para abençoar a tua vida. Sinceramente, já estou com saudade de ter os irmãos aqui na igreja, mas o meu desejo é que Deus abençoe profundamente a vida de cada um. Estamos orando pela vida dos irmãos, pedindo que Deus sempre abençoe a vida de cada um dos irmãos, mas logo, graças a Deus, vai passar e em seguida tudo volta à normalidade. Então, hoje um dia também muito especial, dia de Páscoa. Vamos entrar no texto bíblico e ver o que a Páscoa significa. Vamos ver qual que é o significado para a nossa vida, o que nós devemos aprender, o que nós devemos mudar, ao conhecer a Páscoa. Só que Páscoa, a primeira questão é que Páscoa é um memorial, é uma festa, ou seja, uma celebração, é um negócio alegre e é um memorial. E agora, antes de começar, a maioria dos irmãos está assistindo os vídeos em família, né? Então eu quero pedir ao irmão o que você se lembra da Páscoa, se tem alguma história de Páscoa que você se lembra da tua família, tal. Depois você comente, né? Traga à memória essas boas lembranças, né? Familiares, que isso é bom. Eu me lembro de uma vez que nós saímos do Paraguai e fomos até a casa da nossa família. E chegando lá, nós fomos especificamente para Páscoa, então tem aquela ceia de Páscoa que é legal. E a gente fazia de sábado para domingo. E no outro dia de manhã, uma tia minha se vestiu de um coelho gigante rosa. Eu tinha uma pouca idade ainda, era uma criança, mas aquilo marcou e tal, e parecia que todo ano eu queria ir lá só para ver minha tia vestida de coelho rosa. Então existem coisas que marcam a nossa lembrança. A Páscoa, ela foi instituída exatamente para isso, para marcar a nossa lembrança, tá? Não tem nada a ver com coelho que bota ovo de chocolate, que coelho nem bota ovo, muito menos de chocolate, mas ela tem esse propósito de marcar na cabeça. Então as festas de Israel, elas foram feitas justamente para inculcar na cabeça as lições mais importantes de Israel, tá? As nossas festas, em quase todas as importantes do ano, elas têm relação a acontecimentos, a fatos importantíssimos na Bíblia. A Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, a Sexta-feira Santa, que é a morte de Jesus, o Natal, o nascimento de Jesus. Então, existem várias festas que nos lembram do que é mais importante, que é Jesus, tá bem? Então vamos ver o significado da Páscoa, vamos ver quando ela foi instituída, o que é, tá? E vamos trazer para a nossa vida que tem muita coisa legal. Então abram as Bíblias de vocês em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, o segundo livro da Bíblia, né? Gênesis, depois Êxodo, e diz assim, a partir do versículo 1, Êxodo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito, ou seja, eles estavam ainda no Egito, como escravos, tal. Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para comer um cordeiro sozinho, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, ou seja, conforme o número de pessoas que tinha na casa, né, para conseguir comer um cordeiro de um ano. Conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastam, né, para o cordeiro. O cordeiro, agora a descrição do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Vocês poderão tomar um cordeiro ou um cabrito, mas tem que ser macho de 1 ano, né? Versículo 6. E vocês o guardarão até o 14º dia deste mês. E
todos da congregação de Israel os imolarão no crepúsculo da tarde. Ou seja, ao entardecer do 14º dia, virando então o judeu troca de dia, né? Ao entardecer, quando se escurece, para eles é outro dia, tá? Nós é à meia-noite, eles é umas 6 da tarde. Então, da passagem do 14º para o 15º dia do primeiro mês judaico, eles então imolariam um cordeiro, né? E eles, há uma festa, né? Que seguiu por muitos anos. Versículo 7. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, ou seja, colocarão no marco da porta o sangue desse cordeiro, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e até o intestino. Nada deixareis dele, até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, vocês o queimarão. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Vocês comerão às pressas. É Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Aí depois ele coloca: este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor para as vossas gerações. O celebrarei por estatuto perpétuo. Ou seja, era uma festa contínua de Israel. Isso daqui foi a instituição da Páscoa. A Páscoa começou dessa maneira, tá? Deus diz: comam com os lombos cingidos. Lombos cingidos é que eles usavam um vestidão e eles tinham que meio que amarrar o vestido, transformando aquele vestido num shorts, ou seja, sei lá o que é, mas que era como se fosse uma camiseta e um shorts numa peça só, tá? E com um cajado para longa caminhada, sandálias nos pés, tal. Então, eles tinham que comer, nesse caso, preparado para sair, tá? E depois dos anos, as festas também eram comidas assim, eles comemoravam vestidos como para uma longa caminhada, se lembrando que Deus libertou eles do Egito, tá? Então, a festa da Páscoa, primeiro de tudo, o que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa não é uma palavra em espanhol, não é uma palavra em português, não é uma palavra latina sequer, não é nem grega, é uma palavra hebraica, que ela vem do Pesach, ou seja, ela é transliterada para a nossa língua para Páscoa, tá? Ele significa pular por cima, pular sobre, tá? Você viu que eles pintaram as ombreiras, né, dos marcos. Então, quando o anjo da morte passou e viu, ele pulava por cima, ele não entrava na casa. Então, isso que é o significado, por isso que se chama Pesach, essa festa, porque a morte não entrou em suas casas, tá bem? A gente vai entrar mais profundo sobre isso, tá? Eu não quero me delongar, mas então era uma festa tradicional, era uma festa cheia de simbolismo, e essa festa foi cumprida literalmente em Cristo, tá? 1400 e poucos anos depois, quase 1500 anos depois desta instituição. Então, vamos ler de novo e ir aplicando para nossas vidas, né? Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Tá, primeira aplicação rapidinho. Eles estavam na terra do Egito, eles eram prisioneiros lá, eles eram, praticamente eles estavam subjugados. Só que mesmo em tempos difíceis, mesmo quando tudo não vai bem,
mesmo quando as coisas tendem a piorar, Deus continua falando ao seu povo. Então, se você está passando momentos de muita dificuldade, se você está achando que as coisas não vão melhorar, saiba, Deus continua falando com o seu povo, tá bom? Versículo 2, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Tá, primeiro de tudo, o cordeiro era o substituto. O cordeiro teve que morrer para que a família vivesse. Isso daí é a primeira simbologia do texto. Alguém teve que morrer em lugar dos da família. E o sangue do cordeiro, a continuação, né? O sangue do cordeiro foi passado nas madeiras da porta. Então, da mesma forma que esse cordeiro, que não tinha nada a ver com aquilo, morreu, sem culpa, sem nada, ele morreu. E o seu sangue foi derramado no madeiro, para que a morte passasse. Assim também, quase 1.500 anos depois disso daqui, há 2.000 anos atrás, Cristo, ele não tinha nada a ver com isso, ele não tinha defeito, ele foi morto e seu sangue foi derramado num madeiro, na cruz, para que ninguém morresse de nossa família. Então, essa é a primeira aplicação. A primeira aplicação é que Cristo morreu em nosso lugar, como o Cordeiro morreu no lugar destas pessoas. Outra coisa, quais que são as características do Cordeiro no versículo 5? O Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. A ideia de ser cordeiro sem defeito, Cristo não tinha pecado nenhum. A Bíblia diz, em vários lugares, ele se fez semelhança de carne, porém sem pecado algum. Cristo não pecou, ele não tinha defeito. Cristo era o homem perfeito. A ideia de 1 ano é a ideia do caso do cordeiro de seu auge de juventude. Cristo morreu aos 30 anos, 33 anos, auge de juventude. A ideia de apresentar um cordeiro macho, um cabrito macho. Tá? O povo de Israel era um povo pastoral. Tá? Eles eram especialistas no cuidado de ovelhas e cabritos, tal. Então era um povo pastoral, tanto que Jesus usa muitas parábolas, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, várias vezes ele fala sobre ovelhas. Então, meus queridos, Jesus se apresenta como alguém conhecido, tá? Como alguém conhecido, alguém comum, tá? Alguém que o povo tem contato, e Jesus foi assim, tá? O povo de Israel tinha contato com ele. Depois, versículo 6, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, Jesus ele foi crucificado às 9 horas da manhã e ele morreu às 3 horas da tarde. Até a Bíblia diz que as pessoas se apressavam e existia um lugar próprio para depositar os mortos por crucificação. Foi inclusive o lugar que Judas morreu. E eles se apressaram porque não daria tempo de tirar Jesus da cruz, preparar o corpo e levar, né? Então até um dos discípulos de Jesus pegou e disse, não, eu assumo isso, né? Pediu a permissão. E ele falou, não, ele vai ser enterrado no meu túmulo, né? No meu túmulo particular e num campo privilegiado, né? Num jardim, tá bem? Então, essa ideia do cordeiro ser imolado na viração,
ele também tem um link direto com Jesus, porque Jesus ele morreu no último horário, digamos assim. Ele morreu 3 horas, até ele ser enterrado tal, estava quase virando para sábado, e sábado era um dia sagradíssimo, principalmente por causa da Páscoa comemorada em Israel, tá bem? E ia começar, na verdade já estava em tempo de festa. Ok, continuação do texto. Versículo 8, né? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Quando a gente lê aqueles textos de João, em que Jesus está dando uma bronca no pessoal e diz: aquele que não comer da minha carne não tem parte de mim, aquele que não beber do meu sangue e tal, ele usa umas aplicações assim, que até nós que lemos constantemente a Bíblia, estudamos, a gente fica pensando, fala, nossa, mas que linguagem mais estranha, né, que Jesus está usando. Tem muita simbologia com isso, de que ele é o cordeiro substitutivo, que ele é a pessoa que assumiria o lugar das pessoas e como o cordeiro era comido, tal. Então Jesus usa muitas dessas aplicações, tá bom? Continuação então, não comereis do animal nada cru, nem cozido, em água, tal. Versículo 10, nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Jesus ele foi tirado da cruz, foi enterrado, então nada ficou até pela manhã. Tá? Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado nas mãos, comê-lo-eis às pressas, é Páscoa do Senhor. Ou seja, Deus ia libertar esse povo da escravidão do Egito. Então tá, nós tivemos nosso primeiro link ali, que Jesus então, ele é o cordeiro pascal, ele é aquele que tomou sobre si as dores, tá? Então esse é o primeiro link. Depois nós vimos várias conexões entre Jesus e esse cordeiro, várias simbologias ali, né? E agora a gente vai ver uma outra simbologia, é que esse cordeiro, ou o que Deus estava preparando nessa festa, era uma festa de libertação. Aqui neste caso, em Êxodo 12, era a libertação que ocorreria. E depois, mais para frente, nós vemos que era a libertação que ocorreu, tá bem? Então, da mesma forma que Deus tirou o povo de Israel, seu povo, da escravidão do Egito, por meio da morte de Cristo, Deus está tirando a gente da escravidão do pecado. Agora nós não somos mais prisioneiros, nós não somos mais atados ao pecado, somos livres. Isto não significa que nós deixamos de pecar, mas significa que nós temos poder suficiente para parar de pecar. Então, meu querido irmão, se você tem algum problema com o pecado, você não está conseguindo vencer, ore. A oração é a ferramenta mais poderosa para vencer o pecado. Ora que você vencerá o pecado. Tenha uma vida com Deus, porque é Ele quem nos libertou do pecado e é Ele quem tem poder para fazer que a gente vença o pecado. Tá bem? Então a Páscoa, ela está profundamente ligada à libertação. Até a Páscoa foi o dia da ressurreição de Jesus. Por que Jesus ressuscitou? Se ele já tinha morrido, já tinha pago o preço dos pecados, por que ele ressuscitou? Ele ressuscitou para provar que realmente o seu sacrifício deu certo, que realmente ele fez, aconteceu, tá bem? Vamos ler a continuação então. Então o nosso segundo link é que é uma festa de libertação. Versículo 12 também, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Existia uma ameaça, existia uma promessa de Deus que ele passaria matando, destruindo naquela noite. E as pessoas que não tivessem sangue no marco da porta, seriam os primogênitos dessa casa seriam mortos. Então as pessoas elas tinham que matar um cordeiro, pegar o sangue,
passar nos umbrais lá da porta e pronto. O que é isso? Que ato é esse? É um ato de fé. Eles creram que isso aconteceria, tiveram fé, creram na palavra de Deus e atuaram segundo a palavra. Meus queridos, o mesmo link dessa fé que eles tiveram tem que ser feito para a nossa vida. Imagina se alguém chega para você hoje e diz assim, Deus ele vai passar, ele vai matar os primogênitos. Você tem que pegar um cordeiro, você vai matar o cordeiro, tá? Vai pegar o sangue e passar no marco das portas. O que você pensaria hoje se alguém falasse para você? A gente falando de pessoas há 3.000 e poucos anos atrás, a gente acha normal, né? Tranquilo, né? Que legal fizeram. Só que se fosse a gente faria? Teríamos fé na palavra de Deus? Então essa mesma fé que salvou as pessoas naquele tempo é a fé que nos salva. É a fé que nos salva. Nós cremos que alguém derramou o sangue num madeiro por nós. Isso é fé. Isso é fé. Só que da mesma forma que a fé daquele povo salvou eles, a nossa fé no Cordeiro de Deus, não em outro, no Cordeiro, é o que nos salva. Sabe a história de Abraão, que Deus pede para ele pegar o seu primogênito e imolá-lo? E aí Deus dispara, não, Abraão, já testei a tua fé, já provi um substituto. Da mesma forma que Deus guardou estes primogênitos de Êxodo 12, guardou o primogênito de Abraão, Deus entregou o seu primogênito. Então Deus substituiu estes primogênitos pelo seu primogênito. Não precisa o primogênito de cada família morrer, porque Deus entregou o seu primogênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que há dado seu Filho unigênito, o único do gênero, o primeiro. Então, meus queridos, Deus, Ele já fez o sacrifício e esse sacrifício a gente tem que ser crido por fé. Tá bem? Versículo 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será para memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Isso foi uma festa judaica há 3.000 e poucos anos, comemorado por milhares de anos aí. Agora, Jesus ele veio, ele tomou o lugar do Cordeiro, ele morreu, ou seja, o sangue dele foi passado nas portas do céu, agora a gente pode entrar. A morte que atingiria esse povo não atinge mais. Então Cristo ele foi substituto e ele os libertou da morte, os libertou da escravidão. Nós somos libertados da morte causada pelo pecado. Somos libertos também da escravidão do pecado por meio de Jesus. Então a Páscoa ela apontava para Jesus como um símbolo de uma festa de algo maior que aconteceria. E Cristo ele veio, ele nos libertou, ele nos salvou e agora basta que nós tenhamos fé nele, creiamos no sacrifício dele. Então a Páscoa ela é uma festa para comemorar, ela é uma festa para celebrar e nós devemos celebrar que Jesus ele veio, morreu por mim, morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia. Que nessa Páscoa você possa então encontrar o significado mais profundo, que é a salvação em Jesus. E se você já tem a Jesus no seu coração, que você aumente isso, que você viva esse evangelho, que você se aproxime de Deus cada vez mais. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, e uma feliz Páscoa.